Se você possuísse 2 milhões de reais em imóveis que não rendem muito na parte de aluguel e que não estão se valorizando, valeria a pena você vender para aplicar isso no mercado? Talvez só em fundo imobiliário para gerar renda, ou ter uma carteira de ações junto, ou ter uma carteira diversificada? Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje no Perini Responde número 20, além de responder também outras perguntas, como por exemplo, se ter retorno abaixo do CDI é ruim, tá ganhando, mas tá perdendo para o CDI, e se há oportunidades no mercado americano, visto essa subida de juros que tivemos lá nas taxas longas nos últimos meses. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. Antes de entrar no assunto do vídeo, 20ª edição do Perini Responde, vou lembrá-los que na segunda-feira, dia 9/10, abriremos a segunda turma do Viver de Renda no Exterior. Seu professor no curso será o Fábio Fares, analista, está na minha equipe há 10 turmas do Viver de Renda, tem muito conhecimento, mora hoje nos Estados Unidos, está há 25 anos trabalhando no mercado, já passou pelas maiores instituições que nós temos, tanto aqui no Brasil quanto também algumas gigantes do exterior. E na primeira turma ele conseguiu um NPS de 91, com alunos de 25 países diferentes que queriam a mesma coisa, aprender a investir de maneira global, entendendo os impostos para o seu caso específico, a maior parte dos alunos brasileiros que moravam no exterior e já tinham dado saída fiscal do Brasil. Alguns do Brasil que querem sair, então já estão se preparando para isso, e também alguns estrangeiros, principalmente portugueses, que queriam investir, entendendo como é que funcionava a parte dos impostos para o seu caso, já que sempre que um português faz um curso de um brasileiro, geralmente na parte de imposto ele tem que se virar, porque afinal de contas a gente foca sempre no caso do residente fiscal do Brasil, é o maior número que nós temos aqui. No Viver de Renda no Exterior é ao contrário, ele está focado naquele pessoal que já deu saída fiscal do nosso país. Para mais informações, lembrando que a abertura é na segunda, há um link de cadastro aqui na descrição. E os primeiros a entrarem na turma tem vantagens, então dê uma olhada na página de inscrição. Começando agora com a primeira pergunta do Clementino. Ele fala aqui, 2 milhões em imóveis, não rende nem 0,26% ao mês. Quero vender. Onde investir? Bom, eu vou começar pela história do que eu vi acontecendo na minha família, porque a minha avó, ela tinha um patrimônio imobiliário relevante, era apenas um imóvel, mas na zona sul do Rio de Janeiro, então era um metro quadrado caro, um imóvel valorizado, e ela tinha uma rentabilidade com aluguel bem maior do que a que você tem, era na casa aí de 0,4%. O que é pífio se você pensa em investimentos, né? Ainda mais no patamar de juros que nós temos hoje. E quando os juros sobem, o preço ativo de risco cai até que eles ofereçam um rendimento similar, senão vão continuar caindo até uma hora que o rendimento vai ficar interessante. O mundo funciona através dessa arbitragem. Palavras não minhas, mas do Howard Marks, e como são muito boas, eu acabo usando também. Mas de toda forma, vejo que a rentabilidade dela era mais alta. Contudo, ela ficava na mão de um único inquilino. E quando ela recebia o valor do aluguel, por conta de ser um valor mais alto, ela já entrava nessa faixa só com esse valor de 27,5% do imposto de renda, o que tornava a rentabilidade líquida dela ainda menor. Eu não sei se aqui no caso você colocou a rentabilidade líquida no final, né? Ou se dá para piorar ainda mais desse 0,26 porque você não considerou imposto. Mas em todo caso, eu falei para minha avó, olha, você não quer fazer a mesma coisa que você já faz, investimento imobiliário, mas por outros meios com muito mais diversificação, menos trabalho, menos dependência do inquilino. Porque o pessoal pensa sempre, o locador ele tem muito poder na hora de aumentar o aluguel. Bom, se você é uma senhora de 80 anos que usa o valor do aluguel para complementar o seu plano de saúde, o seu poder ele fica muito mais baixo. Ainda mais se o seu inquilino souber disso. Ele pode falar, não, vou sair e tem muito apartamento vago aqui, vai demorar para alugar. Então a pessoa fala, não, não sai não, eu não aumento o seu aluguel. Então falei para ela, deixa ele sair, vende esse imóvel, vamos colocar esse dinheiro no mercado, num misto entre renda fixa para diminuir volatilidade e uma carteira de fundos imobiliários para gerar renda. E aí com o valor dessa renda você complementa o plano de saúde e ainda vê o patrimônio crescer ao longo do tempo com muito mais diversificação, menos trabalho, menos efeito dos impostos, já que dividendo de fundo imobiliário é isento de imposto. E para vender as cotas podemos usar compensação de prejuízo. E embora ela tenha ficado meio reticente, ela confiou e não se arrepende. Já postei inclusive áudios lá no meu Instagram dela falando sobre como a poupança não rende nada e a carteira dela está muito melhor. Então no seu caso, poxa, você conseguiria rendimentos mais altos realmente no mercado. Porque fazendo uma conta aqui com esse 0,26 que você colocou, os seus 2 milhões em imóveis, eles te rendem então R$ 5.200. Considerando que essa aqui já é a taxa líquida, você não tem nada mais para ser pago. Se você colocasse esses 2 milhões, por exemplo, em uma carteira de fundos imobiliários, aqui eu estou simplificando o exemplo, porque eu prefiro sempre a opção da carteira diversificada, mas colocasse numa carteira de fundos imobiliários que acompanhasse simplesmente o IFIX quanto ao seu pagamento de dividendos, você ganharia por mês 0,88, o que daria R$ 17.600. E aí já veja que de um lado você tem 5.200 com pouca diversificação e aqui você tem 17.600 com muita diversificação. E esse valor de 17.600 é líquido já, o seu 5.200 eu não sei se é líquido, porque aqui a
a gente tem isenção de imposto de renda. Qual que é melhor? Bom, eu ficaria com 17.600. Ah, Bruno, mas devemos considerar a questão da valorização do imóvel. Sim, e eu não sei qual a localização do seu imóvel, e dependendo da localização isso muda muito. Ele pode estar localizado em um local que vai valorizar muito, ou em um local que vai valorizar nada. Talvez até em um local onde o imóvel ele tem uma perda de valor. Ou seja, o preço dele vai diminuindo ao longo do tempo. E por que eu digo isso? Porque se você pega o índice FIPZAP, que é um dos índices usados para você ver valorização imobiliária no Brasil, e lógico que é um índice nacional para um país de proporções continentais, então logicamente, né, essa média ela não vai servir para, por exemplo, cidades que têm uma mega valorização. Então em Balneário Camboriú, onde tem imóvel subindo 100% de um ano para outro, ele puxa essa média para cima. Mas outros locais estão tendo uma desvalorização forte, porque a média dos últimos 12 meses está em 3,88%. Então, enquanto tem lugar que rende 100%, tem lugar que está caindo para a média nacional ficar em 3,88%. E aí, se esses seus 2 milhões são uma carteira de imóveis diversificada em locais diferentes do país, tudo bem que é difícil, né? Que eu tô falando uma média nacional, então não vai acompanhar bem a média, mas é o que a gente tem de dado. Se eu tivesse a localização do seu imóvel, a gente poderia ver, porque você consegue ver uma valorização média para São Paulo, Rio de Janeiro, etc., certas localidades, embora também mude de bairro para bairro. Agora, se a gente pega, por exemplo, fundo imobiliário, eu vou usar como parâmetro a minha carteira, que está pública aqui no canal, pelo menos por enquanto, né? Tô me dando umas ideias aí de fechar a carteira e parar com esse quadro. Bom, indo aqui na minha carteira de FIIs, e para isso eu estou usando o MyProfit, a plataforma criada por um aluno meu da turma 10 do Viver de Renda, o Rodrigo Poveron, ela que eu uso para consolidar os meus ativos e também para me auxiliar na parte de imposto de renda, inclusive para quem quiser experimentar um cupom de desconto PERINI10 para que você possa assinar com um preço mais baixo. E já fiz até um vídeo da época da declaração de imposto de renda mostrando como em 5 minutos eu era capaz de fazer minha declaração por conta do MyProfit. 5 minutos sendo praticamente literal, tá? Foi realmente esse o tempo. Se eu pego aqui os ganhos que eu tive, e aqui eu tô falando do ganho em relação ao preço médio de compra das cotas de fundos imobiliários, sem contar dividendo. Com os ativos que eu tenho na minha carteira, veja que eu tô ganhando no período todo aqui 8,79. Esse período todo é maior do que 12 meses, são 17 meses, mas mesmo que você faça o proporcional disso, você vai ver que a valorização dos fundos imobiliários foi maior do que a valorização do índice FIPZAP. Ainda que fosse 24 meses, seria maior. E nisso eu não estou contando dividendo, porque para ver a parte de dividendo, eu tenho que vir aqui em minha rentabilidade, que eu estou vendo a posição detalhada, onde ele pega só a diferença entre o preço médio de compra e o preço atual. Mas se eu pego na posição detalhada, em 12 meses, 12,22. Tudo bem que a carteira está rendendo quase o dobro do IFIX, que é o índice de fundo imobiliário. E aí se eu for comparar IFIX com o FIPZAP, bom, aqui já tem a questão dos dividendos na conta, a comparação ela fica mais parelha. Só que esse é um mercado mega ineficiente, que eu quero dizer. É que é um mercado onde, com relativo pouco trabalho, com mais estudo, você consegue ganhar do mercado, porque tem muita gente tomando decisões muito ruins. O pessoal comprando um fundo imobiliário porque paga mais dividendo, aí compra um fundo imobiliário horrível, aí de repente a cota cai pra cacete, ou talvez já tenha caído muito e por isso o dividendo parece alto, porque dividendo é sempre o preço da cota, é dividido por quanto foi pago em 12 meses e o preço é atual. Então quando cai muito parece que o dividendo inflou, para quem tá olhando agora, e não, foi só o preço que caiu muito. E pro pessoal que escolhe assim, e a maioria dos 2 milhões de investidores de fundos imobiliários escolhe assim, acabam fazendo maus negócios. Quem não escolhe tem muita chance de fazer negócios melhores. Se eu mudo a janela aqui de tempo e vou aqui pro todos para pegar desde o começo da carteira, veja que a gente continua tendo uma rentabilidade que é praticamente o dobro do IFIX, está em 13,94, a gente está em 27,69, nisso contando ganho de capital e também os dividendos. Mas se pegar a valorização do seu imóvel mais o que você teve de ganho de aluguel, pelo que você colocou de dado lá, eu acho bem difícil que você consiga ganhar dessa carteira. E aqui eu estou falando só de fundo imobiliário. Se eu pego a minha carteira de ações, ela está ganhando Ibovespa. É focada em empresas que pagam bons dividendos. Se eu boto o Bitcoin na conta aqui, Bitcoin esse ano, embora o pessoal não esteja comentando muito dele, está subindo 40%. Também puxaria a rentabilidade da carteira para cima. Ou seja, uma carteira diversificada seria capaz de me dar ganhos ainda maiores. E dependendo de como eu diversifico, sem tanta volatilidade assim. Ah, mas você falou de Bitcoin, pode ser 5% da carteira. Então, no final, eu acho que vale a pena você ter uma carteira diversificada. Contudo, vale um porém aqui fortíssimo, que é, você sabe montar uma carteira diversificada, você sabe investir, você tem um perfil para isso? Porque tem muita gente que está com dinheiro preso em imóvel, que não rende nada, mas essa, para aquela pessoa, a
ainda é a melhor escolha possível, porque se tirar o dinheiro de lá, o dinheiro vai queimar na mão dela, ela vai sair fazendo um monte de besteira, se envolvendo com negócios que são fraudulentos, começando a apostar em jogo de futebol descontroladamente, e quando ela vê, ela tá sem imóvel e também sem os 2 milhões de reais porque ela fez uma série de más escolhas. Então, se você não tem um perfil, se você não tem um conhecimento, corra atrás disso antes. E aí comece a investir com menores valores para depois chegar nos valores maiores. Ou procure ajuda especializada, mas atenção nesse ponto também, porque você tem que encontrar uma ajuda que realmente vai te levar para um patamar interessante e não que vai te deixar pior do que se você estivesse na mão do gerente de banco, que vai te oferecer um monte de produto ruim, aproveitando da sua ignorância e te entupindo lá de opções que ele nunca pegaria, né? Para ele mesmo ou para familiares, mas está te entubando porque paga mais comissão. Então tem que ter atenção com isso também. Pegando a pergunta número 2 do Felipe, ele coloca aqui: perder para o CDI é ruim? Venho tendo lucratividade, mas sempre perdendo para o CDI. Bom, lógico que é melhor que você tenha lucro ao longo do tempo, né? E que esse lucro seja maior do que, por exemplo, os índices de inflação que a gente tem aqui no Brasil. Mas pensa o seguinte: para que você vai ter todo o trabalho de montar uma carteira de ativos se ao colocar o dinheiro num CDB do Itaú, o maior banco do país, e lá você tem CDB que paga 100% do CDI, ou 99% do CDI, depende de quanto você aplica no CDB. Ou até no Tesouro Selic, não quer deixar em banco, vai lá e empresta para o governo no Tesouro Selic. Se você consegue uma rentabilidade de CDI ao fazer isso, com zero trabalho, com baixíssimo risco, para que ter todo o trabalho de comprar ativos, de estudar, de montar as posições, no final você perde? Tem até uns memes no mercado que dizem isso, né? O cara vai lá e abre uma gestora, aí investe milhões, aí traz uma pessoa de RH, aí contrata o time, aí tem reunião de feedback, aí tem reunião de atualização de cenário, e tá pagando software, fazendo um monte de coisa, e no final ele perde pro CDI. Então perder pro CDI é ruim, sobretudo se a gente tá falando de uma perda assim, sabe, no longo prazo. Ah, já tem 10 anos que eu tô perdendo pro CDI. Porque uma coisa é você perder para o CDI enquanto o CDI está nesse patamar extremamente alto que nós vimos ao longo do último ano. Isso aí, dependendo dos ativos nos quais você investe, eu diria que até normal. Você está investindo em um monte de empresas que elas são mais alavancadas, que a rentabilidade delas vem mais um longo prazo, são negócios que estavam com múltiplos esticados, isso vai acontecer. Agora, o que você espera é que quando o CDI venha a cair, você ganhe do CDI a ponto de no longo prazo compensar esse tipo de alocação. Agora, se está perdendo no longo prazo, poxa, seria melhor você não ter esse trabalho e simplesmente investir em alguma coisa que vai acompanhar esse mercado de renda fixa, vai acompanhar o CDI. Então, o trabalho ele compensa quando te dá um retorno acima do mercado. Se eu vou novamente lá no MyProfit, veja aqui que a minha carteira de fundos imobiliários, eu estava comparando com o IFIX, porque afinal de contas, o IFIX é o índice de fundos imobiliários, a carteira só tem fundo imobiliário, é o benchmark de comparação. Mas ela está ganhando do CDI. E o esperado é que ela ganhe mesmo, porque afinal de contas, se aqui eu vou ter mais risco, eu topo correr mais risco pela possibilidade, que nem sempre vai se concretizar, de ter mais retorno. Então, mais risco não é automaticamente igual a mais retorno, mas é a possibilidade de ter mais retorno. E aqui está compensando, porque eu estou tendo mais retorno. Se não tivesse tendo mais retorno, em um ano, beleza, 2, diria até que 3, começa a ter 4 anos, 5 anos perdendo para o CDI, poxa, tem algo de errado aí. Você fez uma leitura ruim do cenário, pelo menos na hora de investir. Escolheu mal os seus ativos e teria muito menos trabalho ao vender isso e aplicar no CDI. Se eu pego, por exemplo, a carteira de ações, vou mudar aqui para ações, desde que ela foi criada em fevereiro de 2023, veja que a performance dela é de 14,15. Como eu tenho apenas ações, eu vou comparar com o Ibovespa, estou ganhando o Ibovespa, está dando 8,31, mas no período também estou ganhando o CDI, está dando o dobro do CDI. O que novamente não é que seja o melhor referencial comparativo, porque afinal de contas um é um índice de renda fixa sem volatilidade, aqui eu vou ter volatilidade, né? A gente pode ver pelo desenho da carteira, mas se eu vou correr mais risco, se eu vou ter mais trabalho, é natural que eu faça isso em troca de mais rentabilidade. Se eu corro mais risco, se eu tenho mais trabalho e não tenho mais rentabilidade, tá errado. Pelo menos considerando longos prazos, você está fazendo errado. No curto prazo, você tem uma certa aleatoriedade, muita coisa pode acontecer. Inclusive isso aqui pode ter sido pura sorte. É a curto prazo. Agora, perder para CD no longo prazo não é legal. E até por isso que na nossa gestora, na Grão, a gente quis lançar previdências primeiro. Embora seja um produto que ele é bem mais complicado na parte comercial, né, de ser vendável, digamos assim. Porque se eu falo para você, temos um fundo de investimento agora, você fala, pô Bruno, que legal, quero aplicar. Você vai lá, coloca aplicar e é isso. Você define quanto você vai colocar e acabou. Agora se eu falo, tem uma previdência, você fala, legal Bruno, quero aplicar na previdência. Bom, aí você tem que escolher PGBL, VGBL, tabela progressiva ou regressiva. Ele vai te perguntar uma idade também para quando você quer que a seguradora entre em contato com você, que já vem num padrão 99 anos. Aí você pensa, nossa, eu vou me aposentar só com 99, nunca vão liberar meu dinheiro. Aí você tem que ligar para tirar dúvida. Então é muito mais complicado. Mas por que a gente optou por essa opção que é mais complicada pra gente? Porque se a gente pega o mercado de previdência, que tem mais de 1,4 trilhão investido,
Uns 80% do mercado não batem o CDI. E novamente, não é bater o CDI no período de um ano, enquanto o CDI está muito alto. É não bater o CDI durante os últimos 10 anos. Mesmo quando o CDI estava em 1,9% na época da pandemia com o Selic em 2%. Mesmo ali, não batia o CDI. Então a Previdência foi feita para não bater o CDI. Porque ela só pega veículos que iriam acompanhar o CDI, mas cobra 3% ao ano de administração. Então nunca vai bater. É simplesmente o esperado. E diante de tanta ineficiência, a gente pensou, é mais complicado, mas vale a pena. Vamos oferecer essa opção. E oferecemos duas, né? A de renda fixa, que eu não posso divulgar rentabilidade ainda, porque não deu 6 meses. E a de renda variável, que no ano tá batendo o CDI, mas se a gente pega desde o começo, principalmente pela queda que a gente teve em renda variável agora, ela tá um pouquinho abaixo, né? Tava empatando, ficou um pouco abaixo, então varia de dia para dia. Mas o que a gente espera é que ela bata o CDI ao longo do tempo. E a última pergunta aqui do Dr. Bruno. Você acha interessante investir nesse momento nos Estados Unidos? Olha, eu não diria que há um momento para você investir nos Estados Unidos. Eu acho que tem que ser alguma coisa realmente estrutural na sua carteira. Você tirar parte do seu dinheiro do Brasil, enquanto o Brasil não tira o dinheiro de você via inflação, novos impostos, sei lá o que vai acontecer no futuro, mas no passado teve até confisco. Então eu penso assim, até porque se a gente tem uma economia que no longo prazo, não estou falando que está acontecendo agora, eles também passam por problemas, mas no longo prazo, tem uma moeda mais forte, instituições mais sólidas, é líder na questão tecnológica, tem uma demografia interessante e por conta desses fatores deve crescer mais do que a gente com menos inflação, até porque são donos da moeda mundial e por mais que fale, o Yuan agora tem transação direta com o Brasil, com o Irã, com a Arábia Saudita, com a Rússia, é uma moeda de um país fechado, conta de capital fechada. E se abrir essa conta, será que não vai ter muito bilionário chinês querendo trocar sua moeda por dólar? A gente vai ver mais saída de dólar ao invés de entrada? Ou de outras moedas? Então não tem um rival específico para o dólar americano nesse momento. Até o euro, né, que a gente pensa assim, podia ser um rival. Não, a usabilidade do euro está caindo em relação a outros anos. Tem menos gente usando o euro para transações internacionais. Então pensando nisso, eu acho que Estados Unidos é estrutural, não é um momento. Até porque você pensa assim, poxa, vou mandar dinheiro lá para fora quando o dólar ele tá baixo. Geralmente quando o dólar tá baixo, o mundo tá indo bem. Então você vai pegar o mercado americano com preços mais altos. Então vou mandar quando o dólar estiver alto, porque isso é crise. Eu vou comprar o mercado americano quando estiver em baixa. Tá, mas você vai pegar o mercado americano em baixa enquanto o dólar está muito alto. Então veja, né, que quando você manda com o dólar baixo, o mercado está alto. Quando você manda com o dólar alto, o mercado está baixo. Meio que uma coisa vai anulando a outra. Se você pega, por exemplo, a movimentação do S&P 500, principal índice acionário americano, no último mês, ele está caindo coisa de 5%. Só que enquanto ele cai 5%, o dólar contra o real subiu 4%. Então veja que se você está comprado lá fora, você está perdendo 5% em dólar, mas o seu dólar em relação à nossa moeda do real, ele subiu 4%. Então, na verdade, numa conta de padaria, você está perdendo 1%. Ou seja, é uma posição que ela está meio redeada já. E em anos de crise braba mesmo, dependendo dos nomes que você tem lá fora, você pode ver um fenômeno interessante, que é o dólar subindo muito em relação ao real, porque nós temos as gigantes lá fora, né? Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Meta, Alphabet, que é dona do Google. Então, enquanto o mercado todo está caindo, essas empresas podem estar subindo. E aí você tem o dólar subindo muito em relação ao real, essas empresas subindo muito em relação ao nosso mercado e também em relação ao mercado americano. Porque se você olha agora, por exemplo, as 7 maiores ações do S&P 500, e aqui eu citei pelo menos 6 delas, subiram 50% em 2023. As outras 493 posições do S&P, porque é um índice formado por 500 empresas, ficaram praticamente de lado. Você pode olhar isso no gráfico. Então, 7 empresas são responsáveis por praticamente toda a subida do S&P. As outras estão de lado. E várias dessas empresas aqui estariam na sua carteira. Quer você fizesse um stock picking, escolhendo nomes específicos, quer você comprasse os principais ETFs americanos. Porque dentro de um S&P 500 você não tem posições igualitárias. Essas 7 são responsáveis por uma boa fatia do S&P. Eu ia chutar aqui que é uns 30%. Aí o Thales falou que está em 28%. 28% hoje. Então 28% da carteira de 500 empresas é composta por essas 7. E é lógico que isso é um ponto de atenção? Porque veja que é uma subida centralizada em poucos nomes, né? Então esse excesso de centralização, de dependência, ele traz fragilidade. Mas de toda forma, também há muita oportunidade em outras áreas. A renda fixa americana, por exemplo, desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a investir pelo menos, eu nunca vi o juro americano, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, pagando tanto. E é aquilo que eu sempre falo, né? Poxa, será que eu prefiro IPCA mais 6, 5% em real, ou eu prefiro valorização do dólar, que no longo prazo deve acontecer contra o real, mais 5, 5,5%, se eu pegar a dívida de empresas, 6, 7%. Eu pego os dois, mas isso aqui é muito atrativo, não tem como não pegar nesse momento. Então sim, eu vejo oportunidades lá, mas além da oportunidade, eu acho que sempre tem que ter Estados Unidos na carteira. Pelo menos essa é a minha visão. Para quem quiser discordar, nós temos os comentários, digo sempre que assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo
aprendendo com vocês. Espero que tenham gostado de mais esse episódio do Perini Responde, o número 20. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Me acompanhe nas redes sociais, eu tiro essas perguntas lá do meu Instagram. Um grande abraço e até a próxima.